Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula, né? E vocês pediram na aula passada, né? Alguns de vocês pediram para eu falar um pouco mais sobre o Dplan. Então eu vou fazer aqui a manipulação de dados no Dplan, parte 2, tá? Porque nós temos mais umas funções interessantes. Depois nós vamos fazer uma parte 3 com mais algumas funções. Então o que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal, é carregar os pacotes, né? Vocês que me acompanham aqui sabe que isso eu faço toda a aula, carregar pacote, né? Definir diretório e ler os dados. E aí, pessoal, uma coisa muito interessante quando a gente usa o Dplan é a gente fazer um summary dos nossos dados. Isso é muito importante porque a gente consegue fazer algumas análises básicas, ok? E essas análises, elas são muito relevantes para a gente identificar os primeiros outliers no nosso arquivo de dados. Porque essas análises básicas, que a gente pode fazer média, mínimo, máximo, ele vai nos indicar como que está cada uma das nossas da propriedade daquela variável, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar a função summarize. É uma função muito interessante. Então, como que a gente usa a função summarize? Tá? Eu tenho o meu arquivo de dados, que vocês estão vendo aqui embaixo. Ó. O meu arquivo, ele tem uma coluna de local. Então, eu fiz meu experimento em 3 locais. Sorriso, Ponta Grossa e Toledo. Tem a coluna de tratamento. Eu tenho 3 tratamentos também. Aqui com head a gente só vai ver 2, mas são 3. E eu tenho 3 variáveis: produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Ok? Bom, como que a gente vai organizar o nosso código para que eu possa calcular, por exemplo, a média, o desvio padrão e o número de informações que eu tenho? Nós vamos criar um novo arquivo, que nesse caso aqui eu chamei de resumo local trat. Ele recebe o nosso arquivo de dados. E aí nós vamos colocar a função pipe. Eu já falei anteriormente, né? A função pipe é tipo uma função glue, né? Onde ela cola várias funções ali que eu consigo fazer dentro do meu arquivo de dados de uma única vez. Então ela é bacana de usar. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de usar a summarize é o group by. O que o group by faz? Eu identifico para o R como que eu quero a minha análise, porque geralmente eu não quero uma análise geral. Pode até ser que eu queira. Mas, por exemplo, aqui eu quero uma análise por local, por tratamento. Então eu falo para o R o seguinte: olha, R, agrupa para mim por local e tratamento. Então eu quero uma média para o tratamento 1 no local Sorriso, para o tratamento 1 no local Ponta Grossa e para o tratamento 1 no local Toledo. E a mesma coisa para o tratamento 2, a mesma coisa para o tratamento 3. E a mesma coisa para o seu arquivo de dados, a quantidade de tratamento e locais que você tiver. Ou outras colunas, tá? O que você precisa é, dentro do parênteses da função group by, você vai colocar o nome das colunas. E aí, pessoal, uma coisa que as pessoas erram muito, copia o nome da coluna. Tá? Para ter certeza que você está colocando o nome correto. Tem gente que põe o nome errado da coluna, a função dá erro e fica falando, não está funcionando. Não está funcionando porque você colocou o nome errado. O R ele é muito sensível, principalmente letra maiúscula e letra minúscula. Então, se você não colocar certinho, vai dar erro. Tá bom? Então, aqui, ó, local, vírgula, tratamento. Você pode pôr quantas colunas você quiser, tá? Se você tivesse mais colunas aqui, você coloca vírgula, nome da coluna, vírgula, nome da coluna. Tá bom? Aí a última coluna você não põe vírgula depois dela, não. Não dá erro. Beleza, então agrupamos. Então, se eu rodar só esse pedaço aqui, ó, vai ter só um agrupamento. Tem nada.
ok? Vai ter só o agrupamento que ele faz aqui pra gente. Bom, mas não é isso que a gente quer, né? Ele até coloca aqui, ó, grupos, local, tratamento, tem 9 grupos, né? É o que ele mostra pra gente, ó, tenho 9 grupos, Léo. Beleza, mas não é o mais importante pra gente nesse momento. O que nós queremos é fazer análise dentro de cada grupo, ok? Então aqui eu peguei, por exemplo, a produtividade, tá, gente? Claro que o ideal é fazer para todas as variáveis, mas aqui a gente vai fazer por enquanto só produtividade. Então eu coloco a função summarize, abro parênteses, e aí dentro da summarize eu vou colocar a quantidade de matemática básica que eu quero fazer. Então, por exemplo, aqui eu quero criar uma coluna com a média da produtividade. Então eu vou criar uma coluna que chama média underline prod. Ela é igual à função média, que é min no R, tá? A coluna produtividade. De novo, copia o nome da coluna para não ficar errado. E aí, pessoal, a gente sempre põe esse NA.rm igual a true, tá? Isso daqui, se você tiver algum NA na sua coluna, ele ignora aquele NA e roda a média para as outras, tá? Porque se você não coloca essa função, NA.rm igual a true, se você tiver um NA, ele vai devolver NA para você, como média. Isso vale para qualquer um, tá? Para média, desvio padrão, máximo, mínimo, qualquer um deles. Tá bom? Então aqui ele vai criar para mim a média para cada uma das minhas combinações do grupo by. As combinações de local e tratamento no nosso exemplo. Mas eu não quero só a média, eu quero o desvio padrão também. Então eu coloco vírgula. Na linha seguinte eu crio uma coluna para o desvio padrão. SD underline prod. Você pode pôr o nome que você quiser, tá? Aqui eu estou colocando, que eu acho mais fácil, né? O nome da análise que eu estou fazendo, no caso SD, Standard Deviation, e o nome da coluna que eu estou fazendo, produtividade. Igual SD, e aí eu coloco dentro da função SD, né, de Standard Deviation, produtividade, vírgula, NA.rm igual a true. E aqui eu ainda quero saber o número de observações que eu tenho. Então eu coloco vírgula igual N, chamar de N, número de observações, igual a N, abre e fecha parênteses. Aqui você não tem que colocar nada. Ele só vai te dar o número de observações que você tem. Então, se você rodar essa função aqui, ela vai devolver para a gente isso daqui. Ó, vai devolver local, tratamento, média produtividade e standard deviation produtividade. Então, por exemplo, o tratamento 1 em Ponta Grossa, a média é 3.746 com um desvio padrão de 348. Tratamento 2, a média é 3.706 com desvio padrão de 189. Tratamento 3 é 3.657 com desvio padrão de 438. E assim por diante. Aqui você já pode começar a identificar. Aqui não é o nosso caso, mas vamos supor que você tem todos os desvios padrões nessa faixa de 200, 300, 400. Aí tem um tratamento específico que está 1.000. Opa! Esse tratamento ele deve ter algum problema. Então, a grande chance de ter um outlier nele. E aí, pessoal, a gente pode colocar mais funções aqui. Vamos colocar junto para vocês aprenderem? Vou criar uma coluna que é o maxProd. Ela é igual à função max, okay? Função max, produtividade, que é a minha coluna, vírgula, na.rm igual a true. E vou colocar o mínimo também, tá? Então eu vou criar aqui mínimo prod igual min. Toma cuidado para pegar a função certa. Produtividade, vírgula, na.rm igual a true. Então eu vou criar de novo aqui o nosso arquivo, hein? Opa. Ah, faltou a vírgula aqui no final. Esqueci da vírgula. Coloquei. Pronto. Então agora eu tenho
a média, a média, o desvio padrão, o máximo e o mínimo. Se você tem um dos tratamentos que o desvio padrão está fugindo muito do que você tem normalmente, você vai olhar o máximo e o mínimo, porque provavelmente vai ter um valor que é muito discrepante. E aí pode ser que aquele valor seja um outlier. Então, quando você usa essa função summarize, né, e ela é muito fácil de ser utilizada, você pode, né, colocando mais coisa aqui, você pode colocar range, você pode colocar variância, dá para fazer muita coisa, né? É bem legal. Você cria um arquivo que ele te devolve insights muito bacanas sobre o seu arquivo de dados. São análises básicas, mais uma vez, que você deve realizar antes da análise. Eu chamo isso aqui de pré-processamento de dados. Porque a remoção de outlier é uma etapa muito importante na análise de dados, que deve vir antes das análises principais. Muita gente negligencia. Ele só coleta os dados e bola para frente. E não é assim que funciona a análise de dados. Nós temos que ter certeza que o dado que vai para a análise ele tem extrema qualidade. Se você tem dados que não são tão confiáveis, você deve eliminar esses dados da análise. É claro que a gente tem outras metodologias para encontrar outliers. Daqui vai encontrar outliers bem extremos, né? E depois você refina com análise de outlier utilizando outras metodologias. Ok? Então, ó, para mim, dentro do pacote dplyr, a função group by junto com a summarize, né, as duas atuando juntas, para mim são as funções mais importantes que nós temos aí, ou uma das mais importantes, tá bom? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir o like, tá? Deixa o like aqui pra gente, é muito importante para que a gente consiga chegar em mais pessoas aprendam a usar o R da melhor maneira possível. Compartilha com seus colegas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana são 2 vídeos, né? Você que já é inscrito, convida os seus colegas. Gente, tem um canal bacana lá no YouTube. O professor ensina muita coisa legal que dá pra gente aplicar na nossa área de atuação. O que eu ensino aqui, você aplica na saúde, na agricultura, na educação. Tanto faz a área que você atua, engenharia, química, física, alimentos, tanto faz. Entendeu? Então, me ajuda, né, a divulgar o trabalho, chegar a mais pessoas, porque aí a gente fica mais animado para estar fazendo esses vídeos, né? A gente gasta um bom tempo preparando script, gravando aula, né? Tem todo um trabalho por trás, né? Não é só subir a aula no YouTube ali, tá tudo certo. E deixa nos comentários o que mais que você gostaria de ver. Outras funções aqui do dplyr ou de outros pacotes específicos, tá bom? Então, no mais, um abraço e até a nossa próxima aula.